Meus queridos, amados irmãos, amigos, quero cumprimentar a cada um com a paz do Senhor Jesus. Meus queridos, neste momento oportuno qual o Senhor nos concede, deu-me a vontade de falar alguns minutos a palavra de Deus. Você que irá visualizar esse vídeo, você que irá assistir, acredito que esta palavra ela fará um grande efeito na tua vida, porque são palavras de vida, são palavras que transformam, são palavras que edificam, palavras que corrigem, né? Então tem suma utilidade para a nossa vida. A palavra de hoje nos Salmos de número 125, né, do verso 1 e verso 2, que diz que os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta de seu povo, desde agora e para sempre. Meus queridos, maravilha nós ouvir esta palavra. Quando nós lemos ela, na verdade, ela gera uma expectativa de esperança, uma expectativa de coisas melhores. Ao nós observar que o Cântico dos Degraus, né, é conhecido, o subtítulo, quando ele fala que os que confiam, o escritor deixa bem claro, os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Se nós formos meditar, meus queridos, nós vamos observar que o escritor ele faz essa alegoria, essa comparação. Eu acredito que o escritor, ele conhecendo, né, aquele monte o qual ele trouxe na sua memória, ele pensou, ele vendo que aquele monte ele passava, na verdade, né, ele sofria alguns processos naturais vindo da natureza, como o sol escaldante, como o frio, né, intenso. No tempo das chuvas ele enfrentava também, né, os ventos fortes, e ali estava aquele monte, naquele mesmo lugar, naquela mesma posição. Podia vir as dificuldades que viessem, podia vir o tempo adversos que viesse, mas aquele monte estava naquele mesmo lugar, naquela mesma posição, naquela mesma postura. E nós vamos entender, meus queridos, que o escritor ele faz essa comparação. Os que confiam no Senhor, aqueles que depositam a sua fé no Deus Todo-Poderoso, ele não está vulnerável às adversidades da vida. Pode vir a luta, né? Pode vir as dificuldades, que são os vendavais, as ventanias, mas a pessoa que confia no Senhor, ele tem fé, ele tem expectativa, porque entende que aquilo que ele está passando é momentâneo, aquilo que ele está vivendo é passageiro e tem como objetivo edificar e não matar. Lembra-se bem que na vida de um crente, as dificuldades que vêm é para ele criar mais raiz, é para ele criar mais estrutura. Aleluia! Isso traz experiência para a vida do cristão. Então, se você está passando por grandes dificuldades, por tempos, né, que não são nada agradável aos seus olhos, mas entenda que o Senhor está te ensinando. Você está na faculdade de Deus. E lembre-se bem que ao final desta luta, você cantará o hino da vitória. Por isso que o escritor deixou bem claro que os que confiam no Senhor, confiar é eu entender que acima de tudo e acima de todos existe um Deus, que ele não é servo de ninguém, ele é Senhor, Senhor dos senhores e Rei dos reis. Se eu confio no Senhor, que pode todas as coisas, que a Bíblia fala que
tudo é possível a Deus, eu não vou me abalar. A minha vida vai ser comparadamente o monte de Sião, que está escrito lá no Salmo 125. Pode vir o que vier, todavia eu posso sofrer. O meu ego pode adoecer, mas eu encararei esta dificuldade, esta luta, dando glórias a Deus e dando graças a Deus. Igual Paulo escreveu, em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, meus queridos, tudo que vem sobre nós é da permissão de Deus. É Deus querendo te ensinar, né, algo para você. Nós vamos ver a situação adversa na vida dos nossos patriarcas. Há tempos atrás contribuíram para que eles tivessem uma fé alicerçada, para que eles tivessem uma fé sólida no Deus Todo-Poderoso, o Deus dos seus antepassados. Então vale a pena lembrar que a vida de um cristão, a vida de uma pessoa que confia em Deus, ela é regada de bênçãos, mas também existe dificuldades. Eu olhando para a Bíblia Sagrada, eu não consigo ver as pessoas de quem Deus tem promessa sem dificuldade. Todos passaram por dificuldades, mas todavia firme, né, constante no seu objetivo. Nós temos um objetivo. A nossa fé não é alicerçada, né, em coisas supérfluas, não, em coisas passageiras, não. Nossa fé é alicerçada no Deus Todo-Poderoso, o Deus o qual nos ama de forma incondicional. Então nós vamos ver que o escritor, ele ainda afirma que como estão os montes, olha só, interessante, como estão os montes à roda de Jerusalém, porque Jerusalém, na verdade, ela é localizada como se fosse num fundo e ao redor tem os montes. Ela é cercada pelos montes. Então o escritor fala, como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo desde agora para sempre. Então você vai ver que nem um instante, né, o Senhor está ausente da minha vida. Em nenhum instante Deus está longe de mim. Se todavia eu confiar nele, se todavia eu entregar a minha vida para ele, então ele está permanentemente junto de mim. Porque a Bíblia diz, meus queridos, que a terceira pessoa da Trindade, o Senhor Espírito Santo, ele tem ciúmes. Ele tem ciúme de mim. Ele tem ciúme de vocês. Por quê? Porque, na verdade, nós somos propriedade de Deus. Nós temos um dono. Nós temos um rei. Nós não somos cidadãos desta terra, simplesmente. Não. Nós somos cidadãos dos céus. E por isso aqui nós estamos fazendo a diferença, aguardando a volta do Senhor Jesus, ou a nossa chamada individual para encontrar com o nosso Deus, porque a Ele pertencemos e a Ele serviremos e continuaremos servindo sempre para a glória do seu maravilhoso nome. Então, portanto, entenda, você tem um dono. Você confia num Deus Todo-Poderoso, um Deus que não há limite para Ele. Ele, na verdade, pode todas as coisas. O nosso Deus, Ele é onisciente, onipotente e onipresente. Então, alegra o teu coração, né, neste momento, por você servir um Deus Todo-Poderoso e que está e estará contigo para todo sempre. Que Deus em Cristo Jesus continue te abençoando poderosamente. Amém.